pouco melhor, né, cada candidato. Esta realmente foi a grande intenção e é a finalidade neste quadro criado da entrevista com todos os candidatos ao Conselho Tutelar aqui de São Miguel do Iguaçu. Acompanhando todos os dias, você não vai ter depois aquela desculpa tradicional do brasileiro de falar eu não conhecia. Você vai conhecer sim, tá? Cada candidato que passar por aqui, as mesmas perguntas, o mesmo tempo, os mesmos critérios e o tempo começa a realmente valer a partir de agora. Vai lá. 10 minutos a entrevista, com o tempo podendo chegar até 12 minutos. Eu converso no dia de hoje com Márcio Ortiz, né? Mais um candidato ao Conselho Tutelar aqui de São Miguel do Iguaçu. Bom dia, Ortiz, bem-vindo à nossa programação. Qual foi a sua motivação para se candidatar ao cargo de Conselho Tutelar e como você acredita que pode contribuir para a comunidade aqui de São Miguel do Iguaçu? Bom dia, Márcio, bom dia, David, bom dia aos ouvintes. O que me motivou é que eu sei que é uma missão bastante difícil, não é uma missão fácil, né? E nesses longos 30 anos aí de serviço militar, tive bastante experiência com jovens e adolescentes e também trabalhei assim muito em shows e casa noturna, onde eu pude deparar com várias situações de jovens aí fumando e bebendo de menor, entendeu? Então eu pensei, um dia eu vou me candidatar a conselheiro aí para ver se a gente consegue mudar alguma coisa. Então isso me motivou bastante para que eu consiga fazer um bom trabalho. Bacana. Como você planeja, Ortiz, lidar com situações, por exemplo, abuso infantil e negligência, garantindo assim um bem-estar para as nossas crianças? É uma situação bastante delicada, né? Você tem que fazer uma abordagem com bastante cautela, né? E verificar a situação em que se encontra o adolescente, né? E, se for o caso, chamar uma viatura e registrar a ocorrência e seguir em frente, entendeu? Mas sempre trabalhar com bastante cautela. Maravilha. Quais são as suas ideias para melhorar a comunicação e a cooperação entre Conselho Tutelar, escolas e outras instituições que trabalham aí com as crianças? Essa é uma pergunta bastante delicada, né? Porque a gente tem que estar sempre em convívio com as pessoas, né? Inclusive com as escolas também, né? Deixar assim um contato, né? E para que elas consigam realmente passar para a gente o que está acontecendo, né? Na realidade, né? Para que a gente consiga resolver o problema da melhor maneira possível, né? Elas são um elo de ligação, né? São elo de ligação. Como você pretende também envolver os pais e responsáveis no processo de proteção das crianças em sua comunidade? Então, isso é uma pergunta também muito boa, porque a maioria dos pais acham que não vai acontecer certas coisas com os filhos dele. Então, tem que mostrar a realidade, às vezes, para um pai e para a mãe, e isso pode acontecer, entendeu? Envolver eles num processo. Né? Mostrar, tá vendo? Isso aconteceu, isso, né, tem que ser evitado. Então, assim, a pessoa se conscientiza que realmente pode acontecer com o bem, com o ente da família dele, entendeu? Isso é muito importante. Verdade. Olha, agora assuntos aí que tem causado muito transtorno, né? Qual a sua abordagem para lidar em casos de bullying e também violência entre crianças e adolescentes? Então, primeira coisa é você chegar para um cara que fica fazendo bullying, né? E conversar com ele, mostrar para ele a empatia das pessoas, né? Falar assim, você gostaria que isso acontecesse com você? Você gostaria de ser violentado? Você gostaria de violência? Você gostaria que alguém fizesse piadinha contra você? Não, então você tem que se pôr no lugar da pessoa. Então essa é a melhor maneira de você atribuir essa situação, entendeu? E melhorar a situação, colocando a pessoa no lugar da outra, entendeu? Isso é muito importante. Bacana. Ortiz, nós temos com 4 minutos de entrevistas, nós ainda temos mais 6 minutos, no mínimo, podendo chegar até 8, ainda para o seu tempo. Você pode, de repente, se quiser, se ater mais aí nas respostas e comentar. Fique à vontade. Mais uma pergunta.
aqui dentro desta programação, como você planeja garantir que os direitos das crianças com deficiência sejam respeitados e atendidos adequadamente. Isso aí tem que fazer um estudo da situação e ver como é que está funcionando hoje, né? Porque isso é um assunto bastante delicado, que as crianças realmente com deficiência são um pouco esquecidas, né? Então a gente tem que dar uma ênfase nessa situação, dar uma atenção maior, né, para essa situação, porque realmente as crianças com deficiências são um pouco esquecidas. Isso é um assunto bastante delicado. Verdade. Como você pretende, Ortiz, lidar com casos de abuso de substâncias por parte de pais ou responsáveis que acabam afetando o meio ambiente familiar aí, o ambiente familiar e também o bem-estar das nossas crianças? Então, se de repente chegar uma ocorrência dessa natureza, a gente tem que chegar, tem que ver a situação de como se encontra, né, o adolescente, né, e prestar socorro, né, da melhor maneira possível e sempre agir com bastante cautela, né, porque todo mundo tem direito, né, então é complicado isso aí. E se tiver uma situação mais grave, chamar uma viatura e recolher o humilhante e registrar um boletim de ocorrência para que isso não ocorra mais, né? Porque depois que for registrado um boletim, não é mais réu primário. Se cair de novo, aí é punido. É assim verdade. Trabalhar conforme a lei. Questão de uso de substâncias é um grande mal da nossa sociedade hoje, né? Um grande mal na sociedade. Isso aí atinge muito hoje os jovens, né? Atinge muito os adolescentes, entendeu? Bebida alcoólica também e o uso de entorpecente. Então isso aí é um crivo que realmente a gente tem que dar uma atenção maior, entendeu? Dar um puxão de orelha maior. Mais uma tecla que a gente bate, mais uma pergunta que a gente lança. Qual a sua opinião, Ortiz? Educação sexual nas escolas e como você planeja apoiar programas educacionais com relação a este assunto? Eu acho que isso é uma grande coisa que realmente tem que ter nas escolas para que as crianças e adolescentes eles aprendam da maneira correta, né? Uma educação sexual, para que não aprendam na rua e não ficam naquele diz que me diz, que, né? Então, isso é uma coisa muito importante e se depender da gente, ainda vamos dar o maior apoio possível aí para que as coisas sempre melhorem cada vez mais. Bacana, olha, Márcio Ortiz, candidato de número 3, é o terceiro candidato que passa aqui aí pela nossa bancada, né, da nossa Costa Oeste FM, e você pode conhecer um pouco melhor cada candidato através justamente destas entrevistas e deste quadro que foi criado com esta intenção e com esta finalidade. Mais uma pergunta, penúltima pergunta por aqui. Como você pretende sensibilizar a comunidade sobre os direitos da criança e as responsabilidades aí do Conselho Tutelar? Não entendi. Como você pretende sensibilizar a comunidade, chegar até a comunidade, com relação aí aos direitos da criança e também as responsabilidades aí do Conselho Tutelar? Como que você pretende sensibilizar a comunidade com relação a esses assuntos? Então, eu acho que mostrando, né, no dia a dia, ou mostrando algumas ocorrências que ocorrem, né, durante o período, para que as pessoas vejam realmente, né, a necessidade do Conselho Tutelar. Porque muita gente acha que no Conselho Tutelar é uma coisa simples, mas as coisas acontecem, né? Então, você vai sensibilizar a população mostrando, ó, a ocorrência aconteceu aqui, a ocorrência aconteceu ali, aconteceu um fato assim, entendeu? Para todo mundo sensibilizar que realmente as coisas acontecem. Eu acho que é mostrando os fatos que as pessoas vão se sensibilizar e ver que realmente o Conselho Tutelar ele é necessário na cidade. Maravilha, bacana. Para completar, em sua opinião, qual é o maior desafio que o Conselho Tutelar enfrenta atualmente e o que você pretende fazer para abordá-lo? Acho que o maior desafio é as pessoas que vê os problemas e vê as coisas e não denuncia. Eu acho que a população tem que denunciar. Se vê um fato, uma ocorrência, tem que denunciar, entendeu? O Conselho Tutelar está aí para isso, né? Se for o caso, espalhar mais números de telefone do Conselho Tutelar, colocar em outdoor, para que todo mundo conheça e para todo mundo saiba o telefone, né, do Conselho Tutelar, para que veja uma ocorrência e não se inibir de pegar e ligar, entendeu?
ligar e registrar a ocorrência e falar, tá acontecendo isso aqui, assim, em tal lugar. Para que realmente a gente consiga mobilizar uma viatura e fazer o nosso trabalho. Maravilha, parabéns pela sua participação, parabéns por esta entrevista. A oportunidade do pessoal conhecer um pouco melhor mais este candidato, Márcio Ortiz, candidato também ao Conselho Tutelar nestas eleições. 9 minutos e 40 para completar agora aquele tradicional convite, né? Por que o ouvinte, por que o votante tem que depositar o voto na urna e colocar lá de repente Márcio Ortiz como conselheiro tutelar nas próximas eleições? Então, eu sou militar, fiquei mais de 30 anos. Eu acho que eu tenho um pouco de experiência com adolescente, com crianças também. E pretendo fazer um bom trabalho, entendeu? Para que isso aconteça, eu preciso que você vote no número 32, para que eu consiga fazer um bom trabalho e cumprir minha missão acima de tudo. Maravilha, tá aí pra você então. Olha, com 10 minutos e 25 segundos, dentro do tempo rigoroso, os 3 primeiros candidatos respeitaram todo este critério e a gente agradece o carinho de cada um de vocês. Esta matéria, inclusive, o pessoal pode acompanhar durante o dia, né, David? Dentro do nosso site, Costa Oeste News. Você pode pegar a matéria também e divulgar para todo mundo através de entrevistas. Ortiz, fique à vontade. Muito obrigado, sorte e sucesso. David, mais um dia cumprido.